Glória a Deus. Glória a Deus. Corrigindo um pouco, a melhor idade não são os idosos, são a melhor idade. Idade da maturidade, idade da sanidade, idade do equilíbrio, idade da sabedoria. Louvado seja o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas maduras estão sendo simplesmente ignoradas e estamos perdendo um preciosíssimo alimento que podemos ter juntos. Há muito tempo atrás eu ouvi dizer que existem 3 situações que a gente passa: o burro, o inteligente e o sábio. O burro, ele erra de novo, não está suficiente, ele erra de novo, passa a vida errante. O inteligente, ele pisa na bola, dá uma escorregada, percebe que errou, aprende com o erro e não erra mais. E o sábio, ele aprende com o erro dos outros. E nada melhor do que os que estão na melhor idade para nos fazer sábios. Nada melhor do que se relacionar com eles, conversar com eles, aprender deles, os erros que eles já cometeram, para que nós não cometamos também. Isso realmente nos leva a uma vida com muito menos tropeços, muito menos percalços. Porque afinal das contas, o propósito de todos nós aqui na Terra é fazer a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus para todos nós é que nós sejamos felizes e livres. E isso é o que Ele quer de nós. E nós, quando passamos a querer isso, vamos buscar mais a Deus, vamos ter mais intimidade com Deus e vamos alcançar isso. O título da pregação hoje talvez agora você não vai entender completamente, mas com o ministrar eu espero que você entenda. Se você não entender, fica para a glória. Aonde você quer estar? Lodebar ou Jerusalém? São 2 lugares. Lodebar é onde é terra seca, arrasada, refúgio, casulo, esconderijo, apatia, acomodação. Jerusalém, reinado, autoridade, graça, bênção, unção. A gente escolhe onde a gente quer estar e a gente decide os valores que nós queremos seguir para estar no lugar certo. E curiosamente, essa questão da melhor idade, teve um homem na Bíblia e tem um livro na Bíblia. Ele foi considerado o cara mais sábio do mundo. Ele teve tudo o que o mundo entende de felicidade. Ele teve riqueza, ele teve fama, ele teve poder, ele teve todos os prazeres e todas as mulheres que ele quis. Ele conquistou todos os territórios inimigos, ele destruiu todos os inimigos. Se alguém imagina que a felicidade se encontra nas posses e nas conquistas que a gente possa alcançar neste mundo, ele teve tudo. E aí, quando ele chega na melhor idade, ele escreve um livro que alguns acham até que deveria ser tirado da Bíblia, porque é o livro mais depressivo que você possa achar em algum lugar. É um livro que ele começa mal e ele vai declinando com um abismo de depressão. Você fala, meu Deus, esse cara não podia falar isso, porque ele teve tudo. Ele teve de tudo. Mas quando você chega ao final do livro, você entende o propósito. E aí você percebe que ele não tinha que ser tirado da Bíblia. Aí você percebe que ele está dando uma mensagem de sabedoria, de um ancião,
para nós. Quero me chamar de jovem hoje. Para a gente ser sábio, para a gente saber o caminho certo. Se a gente quer alcançar a felicidade, focar nas coisas corretas. E o que é mais interessante, ele coloca que muitos dos nossos propósitos, muitos dos nossos valores estão na direção errada. Muitos dos nossos alvos, do nosso foco, da nossa preocupação, dos nossos desejos, daquilo que queremos alcançar, está no lugar errado. Porque muitos de nós acabamos sendo influenciados e acabamos pensando como a sociedade pensa, e sucesso é poder, sucesso é dinheiro, sucesso é conquista, sucesso é um monte de coisa. Mas aquele carro que você tanto sonhou, o dia que você adquire ele, você vai curtir alguns meses, depois ele perde a graça. Tudo é passageiro. E é incrível que Salomão, quando ele começa escrevendo Eclesiastes, ele já começa enfiando o pé. Quer dizer, um ancião, um homem que teve tudo, um homem que poderia dizer: gente, Deus me deu tudo, eu sou o cara mais feliz do mundo. Não, ele diz o seguinte: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Logo no primeiro versículo de Salomão, de Eclesiastes. E depois ele vai descendo mais. Você fala: pô, ele já começou, mas não, ele vai descendo mais. Ele vai desconstruindo todos os valores que a gente acha que são importantes. Poxa, quem não acha que ser inteligente é importante? Lógico que é importante. Mas esse é o objetivo. Por que esse objetivo? Porque depois que você morre, sua massa cefálica vai junto. Eu lembro que eu fui no enterro de um irmão que ele conhecia a Bíblia de trás para frente, da frente para trás. Eu falei: Deus, eu queria só um pouquinho do que ele tinha de conhecimento. Foi embora. E aí ele, no capítulo 1, versículo 18, ele fala: porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Gente, ele começa a destruir tudo aquilo que a gente busca. Mas não porque isso está errado, porque tem um final, tem um momento onde ele conclui todos esses pensamentos. E é verdade, eu conheço gente muito sábia que sofre de solidão, da dor do conhecimento, porque não tem nem com quem compartilhar. E depois, mais para frente, no capítulo 2, ele fala sobre o orgulho de realizar obras. Gente, ele construiu o templo de Deus, mas não bastasse, ele era tão exaltado, tão cheio da glória, que ele acho que passou 10 anos construindo o templo de Deus, depois ele passou 15 construindo um maior ainda para si próprio. O castelo dele era muito maior do que o templo. E aí em Eclesiastes 2,10 diz assim: e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição. E aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do céu. Você acha que ele já desceu muito? Não, ele desce mais, ele vai descendo. Ele fala sobre até essa questão de ser sábio. Ele diz que a chuva cai sobre os sábios e sobre os tolos. Quanto esforço o sábio faz e o tolo recebe. As bênçãos caem sobre os dois. Você pode depois conferir isso em Eclesiastes 2,24. Ele fala do trabalho árduo, porque a gente tem uma mentalidade de meritocracia. Eu acho que quanto mais eu faço alguma coisa boa, mais eu vou ter direito de receber uma bênção. Só que nós perdemos essa visão, porque Deus nos dá pela graça e não pela meritocracia. Aí no versículo 2,21 ele fala desse trabalho árduo. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza, contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isso é vaidade e grande mal.
Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os dias são dores, e a sua ocupação é aflição, até a noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Talvez você esteja perguntando, pastor, onde é que você quer chegar? Vamos sair aqui arrastado? Mas ele continua, poder, gente, nós estamos prestes à eleição, sabemos que existe uma guerra espiritual, temos que fazer essa batalha, temos que intervir nisso, mas ele também fala do poder, do reinado, ele fala, não, em Eclesiastes 4,16, não tem fim todo o povo que antes dele o rei, tampouco os que sucederam se alegrarão dele. Na verdade, também isso é vaidade e aflição de espírito. Vem um bom, depois vem um mal, depois vem um bom, depois vem um mal, depois vem um bom, depois vem um mal. A nossa esperança está em Deus. O nosso foco está errado. Quanta ansiedade, quanta discussão, quanta brigaiada, quanta inimizade nós temos provocado. Porque o foco está errado, o propósito está errado, a nossa busca está errada, os valores que nós estamos colocando, todas as nossas energias estão errados. E ele vai falar sobre o justo, que a gente também tem esse paralelo, que se eu ajo de forma justa, eu crio ambientes para merecer presentes. Mas não deve ser esse o nosso foco. A gente é justo porque nós temos um Pai justo e nós temos intimidade com esse Pai, e o nosso amor e a nossa intimidade gera em nós uma identidade, um DNA de justiça, e o nosso agir é justiça, mas não porque eu me esforço para ser justo, mas porque flui do Espírito Santo de Deus dentro do meu coração, e eu não consigo ser injusto. Mas não, a gente busca justiça para ter receita, para ter mérito, então eu posso prosperar. Ser talentoso, a gente acha que ter talento em alguma coisa vai me abrir as portas do sucesso. Gente, a gente vê esses concursos na televisão de talentos, como tem gente talentosa esquecida, como tem gente talentosa que não teve uma chance de fama. Tudo é vaidade. A educação, lógico, eu cuido da área de ensino, acho importantíssimo a gente conhecer. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, por falta de estudo. Mas lá em Eclesiastes 12:12 ele fala assim: e demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Na verdade a gente sabe disso. Os grandes estudiosos falam: quanto mais sei que menos sei. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre a nossa limitação. Paulo, uma vez questionado por Festo, começou a falar um monte de coisa. O cara falou assim: cara, muitas letras vai te levar à loucura. Isso está lá em Atos 26:24. Muitas letras te fazem delirar. Quer dizer, o mundo não entende o conhecimento muitas vezes. Mas a chave de ouro, mais lindo desse livro, está no penúltimo versículo, 12:13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. O homem ancião, que teve de tudo, ele escreve um livro desconstruindo todos os nossos valores de felicidade, e termina dizendo: onde é que está o seu alvo? Qual o propósito da sua vida? Aonde você quer chegar? O que dura eternamente? O que fica para sempre? O que não perece? Porque o carro zero, ele fica velho, sabia? E se ele for muito, muito bom, ele passa a não valer nada depois de um tempo.
os mais caros são os que menos valem depois de velho. Conquistas inúmeras você não vai levar junto. E aí, quando ele começa a mostrar um novo propósito, um novo foco, uma nova razão de viver, que é nós colocarmos o nosso objetivo, colocarmos o nosso alvo, colocar o nosso querer sobre o temor a Deus. E temor aqui não é se afastar, mas o temor aqui é algo de admiração, é algo de paixão, é algo de enlaçamento, é algo de intimidade, é grudar em Deus, é querer estar junto de Deus, é querer ficar perto dele. É diferente de medo. O medo me afasta de Deus, porque quando eu peco, eu não quero me aproximar de Deus. O medo vai me distanciando, o temor é um imã que vai me atraindo, porque ele me transmite glória, ele me transmite fascínio, ele me transmite admiração. Eu quero dar intimidade com Deus. E Salomão, depois de tudo que ele conquistou, ele falou: tudo é vaidade, mas o temor a Deus é tudo na vida de um homem. E é interessante isso, sabe? Nosso trabalho, a nossa condição conjugal, o dinheiro que eu ganho, os prazeres que eu tenho, a diversão, nada disso está errado. Mas eles só trazem alegria temporária, não são alegria eterna. Agora, quando eu foco em Deus, eu ganho um significado para a vida. O Eugênio estava cantando hoje, eu não tinha combinado com ele, achei muito interessante sobre essa questão do exército. A gente vê tanta gente com propósitos errados, dando a vida, se entregando de corpo e alma àquela causa, aquela visão, aquele entendimento. E eles viram xiitas, eles viram homem-bombas. E nós não vemos o povo de Deus no nosso tempo como era o povo de Deus na igreja primitiva, que entrava no Coliseu para ser comido por leão e gritava a alto e bom som: eu morro em nome de Jesus. E aquela plateia ficava ensandecida quando eles gritavam o nome de Jesus, tão ensandecida, tão nervosa, que os Césares, os líderes de Roma, mandaram enclausurar os homens de Deus, para que eles não gritassem mais: eu morro em nome de Jesus. E sabe o que eles faziam quando entravam no Coliseu para ser morto? Nem os católicos sabem disso. Como eles não podiam gritar, eles faziam o sinal da cruz, se entregavam para morrer. A coisa se deturpou tanto, virou um cacuete, que nem eles mais sabem a beleza do porquê aquele sinal existiu. Mas isso mostra um exército com foco, com propósito, com desejo, com ambição, com fascínio, com vontade de servir um Deus vivo. Um exército de pessoas, não olhando para o próprio umbigo, não olhando mais para si mesmo, não olhando os desejos das conquistas, mas olhando para aquilo que é eterno. E a Bíblia fala dos mártires que vão ser coroados no céu. E olha, Alexandre o Grande, quem já ouviu falar? Diz que ele chegou num lugarejo e tinha lá uma muralha de um povo. E ele chegou perto do muro e queria falar com o rei daquele povo. E aí o rei falou: o que você quer comigo? Ele falou: não, eu quero que você se renda e se entregue, porque se você não fizer isso, nós vamos dominar a sua cidade. Ele falou: mas por que você acha que eu vou me render se meu exército é maior que o seu? Ele falou: meus soldados estão prontos para dar vida. Aí como assim? Ele disse que tinha uma pirambeira. Aí ele falou para os soldados virarem e marcharem em direção à pirambeira. Depois que caíram 10, ele falou: para, volta. E o rei ficou vendo lá de cima e se entregou. Homens obstinados,
homens com uma causa, homens com um propósito de vida. Não estou dizendo com isso que está certo. Eu estou dizendo que nós precisamos colocar um foco na nossa vida. Porque nós, infelizmente, eu não estou falando de vocês, estou falando de mim mesmo, corremos atrás de valores que queremos tanto. E muitos de nós corremos atrás do vento, ou em círculos. E mesmo quando conquistamos alguma coisa, parece que se desfalece pelos dedos. Parece que nós não conseguimos reter, não conseguimos manter. Qualquer posição que tomamos à força, ela vai ter que ser mantida pela força. Isso é um desgaste muito forte. Por exemplo, não estou criticando ninguém, mas algumas igrejas são ativistas, gostam de fazer eventos, campanhas, ida ao monte, e ela atrai gente de todo tipo que gostam de eventos. E essa atração de pessoas por evento faz com que elas tenham que ser extremamente criativas, porque sempre tem que ter um evento novo. Porque a hora de que parar de ter eventos, elas param de ir. Aí tem mais 7 semanas disso, mais campanha não sei das quantas, e vai, é uma vida de campanhas. O que eu estou dizendo é que o que se conquista com força, tem que se manter pela força. Não é pela graça, não é por um mover sobrenatural de Deus, não é por uma ação do Espírito Santo no coração. Eu acho tão lindo quando uma pessoa vem a Jesus, e ela confessa a Jesus, e aí, isso acontece muito com a gente, você está numa rodinha, e aí sai ali um impropério, porque a boca fala que o coração está cheio, a pessoa veio do mundo, mas o fato de sair o impropério não é um problema, porque é bonito, porque o que a gente vê é a pessoa constrangida, ela percebe, pela primeira vez na vida dela, ela percebe que falou um palavrão. Porque está na frente do pastor, ou porque está na igreja, ou sei lá onde, mas o fato de ela perceber, sabe o que é isso? O Espírito Santo dentro dela já mostrou para ela. Ela fica toda sem graça, eu dou glória a Deus, mas o Espírito está vivo. O Espírito está vivo porque se incomodou ela. É o Espírito Santo agindo. Não sei se já aconteceu com vocês. Aqui entre nós também, não falando mal, mas tem um vixe Maria. Aí a pessoa diz: Nossa Senhora. Aí às vezes eu falo: Sua Senhora. Não me põe no nossa. Mas qualquer posição que nós conquistarmos pela graça, pela honra, sabe o que nós vamos ter? De volta, a proteção do favor de Deus. Aí as conquistas não serão pesadas, o fardo não será pesado, o fardo será leve. O problema é que nós queremos conquistar na força, nós queremos porque queremos pegar aquele contrato, nós queremos porque queremos adquirir aquele bem. Não, deixa a graça de avançar. Lute na presença de Deus, não lute com o mundo. Lute na intimidade com o Pai. Descobre a sua identidade de filho de Deus. Assume a sua posição de guerreiro do reino. Aquele que está tão envolvido com a intimidade com Deus, que é capaz de entregar sua vida para Deus, porque você não está preocupado com as coisas momentâneas, você não está preocupado com o seu umbigo, você não está preocupado em satisfazer as suas necessidades momentâneas, mas você está preocupado em investir e plantar na eternidade de toda a sua vida. Lá em Isaías 61, fala assim: recebi ordem para levantar e brilhar. Brilhar, só brilha quem tem luz própria.
senão você só vai refletir. Voz não é eco, senão você só vai repetir. Quem dá brilho em nós é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então, se eu andar por mim mesmo, eu vou refletir. Mas se eu deixar o Espírito Santo de Deus me usar com poder e graça, com autoridade, com discernimento, com sabedoria, com todas as unções que vêm dele, com todas as manifestações que a Bíblia relata sobre ele, eu vou brilhar. Porque não serei mais eu, mas o Espírito em mim. E o interessante é que essa intimidade com Deus, essa proximidade com Deus, esse temor que significa admiração a Deus, esse temor que me leva a estar junto com Deus, e ele precede a lei. Porque quando eu tenho intimidade com Deus, eu me santifico, e eu não preciso mais da lei para não pecar. A gente infelizmente também distorceu isso. O irmão só é apto para o ministério se ele tem uma vida reta, uma conduta ilibada. Primeira característica do presbítero é irrepreensível. Eu não podia estar aqui. Se conversarem com a minha mulher, vão descobrir que eu tenho muitas falhas. Mas o fato é que eu não tenho que usar da lei para descobrir quem é santo, mas eu tenho que temer a Deus e ter intimidade com Deus e ter comunhão com Deus e aumentar a minha identidade em Deus, e a lei simplesmente será consequência do DNA de Deus em mim. Não será um esforço, não será uma regra, não será uma direção. Ela flui no meu novo DNA, no meu novo nascimento, na minha nova criatura. E aí, muitos dos meus valores começam a ser trocados. Eu passo a ser muito mais do que uma preferência política. Eu passo a ser muito mais do que um time de futebol. Eu sou muito mais do que a denominação que eu frequento. Porque o que está em mim é maior que isso. O que me faz brilhar é maior que isso. Não sou mais eu que vivo em mim, mas o Espírito Santo de Deus que vive em mim. Eu tenho que morrer para o velho homem e deixar nascer a nova criatura. Eu tenho que ter propósito na vida, eu tenho que ter rumo para a minha vida, eu tenho que saber o que Deus quer da minha vida, porque senão eu vou ficar andando em círculos de angústia em angústia, desespero em desespero, desânimo em desânimo. Chega! Quero sair de Lodebar, quero ir para Jerusalém. Eu não sou fruto da minha geração, eu não sou fruto da minha nacionalidade. Eu sou muito mais que isso. Eu sou muito mais do que a minha orientação sexual. Eu sou muito mais que meus títulos, que minha ordenação. Eu sou filho de Deus na terra. Eu sou original. Eu não sou cópia, eu não sou eco, eu não sou reflexo. O Espírito Santo, ele me conduz a intimidade com Deus, e essa intimidade com Deus faz com que eu me submeta à verdadeira liderança. Ah, mas o Celso não é perfeito, mas ele é meu líder, porque eu me submeto à liderança pela intimidade com Deus, que me ensinou esses caminhos, e tenho prazer nisso. Eu serei maleável, flexível, resiliente, humilde, disposto a aprender. Essa coisa de aprender é muito interessante. Eu dou aula na classinha. Eu vou dizer uma coisa para vocês: não é sacrifício. Eu aprendo muito mais com as crianças do que ensino eles. O Bill Johnson disse uma frase assim: se você sabe que o que você sabe pode afastar você do que você precisa saber. O que você sabe pode afastar você do que você precisa saber. Ah, não, isso eu já sei. Já ouviu essa frase? Não, esse assunto eu entendo. Eu sou o Papa, pastor.
Cuidado, hein? Tudo que sei é que quanto mais sei, menos sei. Ou nós estamos crescendo, expandindo e desenvolvendo, isso só é possível na intimidade e no conhecimento e no fluir do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Isso só é possível se eu estou em Jerusalém, ou eu vou estar em Lodebar, em declínio, estagnado e petrificado. Eu escolho onde eu quero estar. Sou eu que determino onde eu quero estar. Quando Deus olha para a gente, Ele não olha o que nós temos. Ele não olha as capacidades, os desempenhos, a eloquência, a forma de pregar. Poxa, fulano prega legal, ele começa baixinho e depois ele termina no auge. Pô, ciclano tem uma impostação de voz. Não, Deus não está preocupado com os seus dons. Deus não está preocupado com a sua forma de fazer. Ele não quer que você seja levado por aquilo que você acha que é, mas Ele está preocupado com aquilo que você é nele, com o novo homem que você é nele e não como o velho homem. Sabe, às vezes algum artista, algum cara famoso se converte, no dia seguinte ele já está no culto. Gente, o cara não tirou o orgulho da vida dele, o cara não tirou o palco da vida dele, ele já está sendo colocado de novo no palco. Ele tem um monte de raiz que precisa ser tratada, e aí a própria igreja, nós mesmos, colocamos ele novamente como ídolo, e aquilo que ele precisa ser curado, ele não é curado, e aí a gente se decepciona. Intimidade com Deus me leva a morrer para mim mesmo, para nascer uma nova criatura. E se você se acha, como a maioria dos personagens bíblicos, incapaz, ou se você acha que não, eu não tenho dom, eu não tenho chamado, não é para mim, se você está na fase de Lodebar, de depressão, de angústia, eu quero te dar alguns exemplos interessantes. Tem um cara na Bíblia que eu acho que é o cara mais bobinho da Bíblia. Pô, a mulher dele enganou ele 3 vezes e ele ainda conta o segredo para ela, Sansão. Às vezes algum de nós fala assim, não, eu não sou tão inteligente, eu sou meio bobinho, eu sou um tipo Sansão. Mas Deus usou esse homem para destruir o exército inimigo, mesmo depois de ter sido enganado. Tem outro cara, e aí eu vou citar 2 exemplos. Um que se sente que eu sou muito novo, eu ainda sou muito criança, e o outro ainda fala assim, eu sou muito velho, eu não tenho mais idade. Teve um cara que foi feito rei aos 8 anos de idade, Josias. E sabe de quem ele era filho e neto? De 2 dos piores reis de Israel. Ele era neto de Manassés e filho de Amon. Aos 8 anos ele foi feito rei, jovem demais. Sansão era tolo demais. Esse foi um dos melhores reis de Israel, jovem demais. Tem um outro cara estranho na Bíblia, estranhésimo, comia gafanhoto, dava roupa de saco, João Batista. E aí Jesus fala, não houve profeta como ele. Você se acha estranho às vezes? Estranho demais esse cara. Tinha uma prostituta, cara, Raabe. Sabe quem foi Raabe? Tataravó de Jesus. Deus usou Raabe para ser bênção. Davi foi um ex-presidiário, foi prostituto, foi assassino. Disse que era um homem segundo o coração de Deus. Noé era alcoólatra. Há controvérsias. Deus usou esse homem, graças a ele nós estamos aqui. Esther era órfã. Deus, pode alguém como eu ser usado com poder? Pode alguém como eu e você ser usado com poder?
Pedro, gente. Ah, pastor, eu não acabei nem o primário, não consegui concluir o primeiro grau. Pedro, usado fortemente. E alguns homens desse século, falei, Josias era jovem demais. Mandela saiu da prisão com 76 anos, velho demais, mas em 10 anos ele mudou uma nação. Nossa mente precisa mudar. O que é ser jovem demais, velho demais, tolo demais, esquisito demais, bom demais, ruim demais? Nós fazemos um monte de análises e desqualificamos todo mundo. O Abraham Lincoln era feio demais. O cara era tão feio que o garotinho chegou para ele e falou assim: doutor, por que o senhor não deixa a barba crescer? O senhor é muito feio. E ele ouviu, o garoto deixou a barba crescer. Mas ele era feio demais. Winston Churchill, que foi o líder da Inglaterra, diz, alguns estudos, que ele era mentalmente doente, que ele era depressivo. Eu não sei se você se encaixa em algumas dessas realidades, mas até nós termos um porquê morrer, nós nunca vivemos realmente. Nós temos que ter um propósito, nós temos que ter uma razão de viver, nós temos que ter um objetivo para viver, nós temos que ser soldados, temos que marchar para o Senhor, nós temos que entrar como Ananias, como Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, em nome de Jesus. Nós temos que, como Daniel, entrar na cova dos leões, nada nos amedronta. Nós temos que, como Davi, enfrentar gigantes. Nós não temos que ficar olhando a coisa que perece, a coisa que acaba, a coisa que não dá fruto, a coisa que termina em si mesmo, a coisa que não tem eternidade. Nós temos que criar um propósito de vida para mudar a maneira de nós sermos nesta vida. Se há um propósito de Deus é que você seja livre e seja feliz, então coloque a eternidade no seu coração, coloque o foco correto, coloque os valores corretos. Lodebar, uma cidade arrasada, onde o filho de Jonatas, que era filho do rei Saul, na época que Davi assumiu o reino, na época que Saul e Jonatas morreram e Davi assumiu o reino, eles fugiram, porque era um novo rei. Como ele era teoricamente na linhagem de príncipe, ele seria morto. E ele caiu e ficou paraplégico e foi levado para esse lugar que chama Lodebar, que significa, ao pé da letra, Lo é não e Debar é falar ou é pasto. Então é terra seca, sem pasto, sem direito à voz, uma terra do esquecimento, terra do abandono, lugar de pavor, desamparado, refúgio, casulo, apatia, uma vida sem propósito. Mefibosete passou a ter uma vida sem propósito, paraplégico e sem objetivo nenhum, deixando o tempo passar, deixando a vida me levar. Essa é uma vida sem propósito. Em Lodebar. De lá ele foi levado para Jerusalém, para sentar na mesa do rei. Eu estive com o bispo Kelson em Jerusalém e tem uma figura interessante nesse tempo atual. Jerusalém é a terra dos judeus, porque ali em Israel está tudo misturado, judeu e palestino. E de Jerusalém a Belém tem 50 quilômetros, só que de Belém é terra palestina. E tem uma fronteira entre Jerusalém e Belém, é como se fosse daqui a Jundiaí. Você para numa fronteira, e a partir daquela fronteira é terra palestina, que é Belém. Quando você anda em Jerusalém, é tudo irrigado. A margem da estrada é verdinha, há árvores, as construções são bonitas,
a população é toda assim, socialmente bem estabelecida. Quando você passa a fronteira e você entra em terra de Belém, que é terra arrasada, é tudo seco, é tudo favela, é tudo pobreza absoluta. A única riqueza que você vê são algumas mesquitas enormes. É Lodebar. Onde você quer estar? Em Belém ou em Jerusalém? Em Lodebar ou em Jerusalém, o rei? Porque na verdade, todas as vezes que a gente se vê numa dessas dificuldades sociais, como eu citei aqui vários ídolos, a gente se esconde em Lodebar, a gente se encasula em Lodebar. Costumo dizer que hoje tem muitos monastérios construídos dentro de casa, na tela do computador, no meu quarto. Eu faço daquilo lá o meu casulo, o meu monastério, o meu refúgio, o meu Lodebar. Sai dele, sai dele, vem para Jerusalém. Jerusalém, aí a história de Mefibosete é muito bonita, porque quando ele chega em Jerusalém, Davi o recebe com toda a honra, por causa do seu pai Jonatas, e ele se assenta à mesa do rei, e ele, como era paraplégico, homem sentado, ninguém vê que você é paraplégico, então ele entra em nível de igualdade com o rei e com todos os filhos do rei. Ele ocupa o lugar de honra, ele ocupa o lugar de graça, ele ocupa o lugar de glória. Então, se a gente busca os valores do mundo, nós vamos realmente nos entristecer, nós vamos realmente nos abater, nós vamos entrar em declínio, em ansiedade, em depressão. Mas se a gente busca o reino de Deus, se a gente coloca o propósito correto, a nossa vida vai viver de glória em glória. Nosso foco é o Senhor. Sabe, se amanhã eu for preso e cortarem minhas mãos, eu continuo louvando a Deus. Se cortarem minha língua, eu continuo adorando. Se me matarem, eu continuo servindo a Deus. Eu ouvi uma história, não sei se é verídica, que uns soldados entraram numa igreja, tipo assim, Afeganistão, e aí todos os crentes foram colocados na parede, e aí o líder dos soldados falou assim: vocês têm 5 minutos para decidir se vocês negam a Jesus e confessam a Alá, ou se vocês não vão negar Jesus. E aí diz a história que 70% saiu da igreja, 30% ficou ali firme. E aí o soldado, quando viu aqueles 30% que sobrou, falou assim: odeio igreja hipócrita. Eu sou cristão e vocês são verdadeiros cristãos. Gente, vocês já estavam querendo matar os caras, né? Gente com foco, gente com objetivo, gente com propósito na vida. Se morrer, morreu. Se viver, viveu. Pode pegar tudo que eu tenho, meu cargo, minha família, mas você não tira Jesus de dentro de mim. Não consegue isso. Meu ponto focal não pode estar em mim mesmo. Nos meus esforços, nas minhas boas obras, ele tem que estar em Jesus. Não que não deva ter boas obras ou se esforçar, mas quando eu estou em Jesus, eu faço boas obras. Quando eu estou em Jesus, eu me esforço, sem esforço, porque a Bíblia diz que meu fardo é leve. É o contrário do esforço. É a alegria de servir, é a alegria de fazer, é a alegria de estar junto com os irmãos, é a alegria de ir no almoço, é a alegria de participar de um evento, é a alegria de vir ao culto, é a alegria de testemunhar para as pessoas que não conhecem Jesus, é a alegria de salvar os que estão perdidos, é a alegria de trazer para eles um pouco de esperança, e não o esforço, porque com esforço, queridos, eu não consigo convencer nem meus filhos a votar em mim.
talvez vocês sejam mais bem-sucedidos. Quando eu foco em mim mesmo, o que eu vou ter? Preocupação, depressão, medo, ansiedade, orgulho, ira, impaciência, inveja, amargura, confusão, tensão e estresse. É tudo que eu planto quando eu olho para mim mesmo. Tudo que eu colho, meu foco tem que ser Jesus. Lá em Mateus 11 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Você quer estar com Deus ou sem Deus? Em Jerusalém ou em Lodebar? Aonde você quer estar? Com Deus ou sem Deus? Com Deus ou sem Deus? Gente, abra a Bíblia em 2 Crônicas 7. Quando eu falei de burro, inteligente e sábio, é importante a gente saber que todos nós, indistintamente, temos um pouco de burro, um pouco de inteligente, um pouco de sábio. O melhor é que a nossa balança pende para o mais sábio e diminua um pouco o índice de burrice. Mas nenhum de nós se livra dessas três características. E o sábio, eu falei muito do que está sendo homenageado hoje, o pessoal da melhor idade, também é um pessoal que precisa da graça de Deus, porque muito da sabedoria deles vem não só pelas experiências, mas também para aqueles que descobrem a Deus. Você tem duas formas de envelhecer: ou você fica ranzinza, ou você fica sereno. E eu não só decidi viver em Jerusalém, como eu decidi envelhecer de forma serena. E o sereno, manso, equilibrado, ele é sábio. Porque ele não só entende tudo que Salomão falou, que tudo é vaidade, como ele entende que o princípio é o temor a Deus. Porque o importante não é o que o livro descreve, mas é a conclusão que o livro chega. E essa mensagem da conclusão do livro é a mensagem que todos nós temos que buscar. É essa paixão, essa admiração, essa alegria de servir um Deus vivo, real, presente nas nossas vidas. Nós estamos, como o Eugênio já falou, nós estamos vivendo dias de muita guerra espiritual. Mas Deus quer nos tirar do casulo de Lodebar, do isolamento de Lodebar, e nos trazer para a vitória, para as quedas das muralhas de Jericó. Deus quer nos tirar da dor, da enfermidade, e nos trazer para a saúde. Deus quer transformar a nossa vida nesses dias. E nós estamos vivendo um tempo, porque do exército? Porque o exército é guerra. E a guerra é como aquele filme Duro de Matar. O cara apanha. Ou o Marcos Elias falou, o Rock 6, nós vamos criar o Rock 6.
Bruce Willis e o Stallone. Apanha, mas ganha no final. Mas não se desfalece, não se desanima, não abaixa a guarda, não entrega os pontos, não desiste, que a vitória está garantida no final. E aqui está a fórmula. Se o meu povo, versículo 14, 2 Crônicas 7, 14, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei Campinas, choverá. Agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei esta casa para que o meu nome seja nela perpetuamente, eternamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Ajoelha no chão, vamos orar, igreja, em nome de Jesus. Vamos pedir para Deus nos perdoar, vamos pedir para Deus sarar essas terras. Deus tem misericórdia de Campinas, Deus sarar minha casa, Deus sarar meu casamento, Deus sarar minha profissão, Deus sarar meu coração. Meu coração está envaidecido por coisas erradas, tenho buscado os meus próprios valores, tenho focado em mim mesmo. Perdoa-me, Senhor, eu preciso da sua graça, eu preciso da tua misericórdia. Se o meu povo se humilhar e orar, dos céus eu ouvirei, inclinarei os meus ouvidos. Vamos transformar essa noite numa noite de incenso agradável, uma oração de clamor ao Senhor nosso Deus, para que Ele possa derramar bênçãos sobre as nossas vidas, sobre esta cidade, nesta casa, neste lugar. É o que está escrito na palavra. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo.